Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nosso Pai, mais uma vez, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude na meditação, no compartilhar da Tua Palavra eterna. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, é poderoso para visitar as nossas entranhas, Senhor, com a Tua verdade e cumprir o Teu propósito, o Teu querer na nossa vida para a Tua glória. Que a Tua graça, Senhor, nos assista nesse momento e nos escondemos no sangue do Cordeiro que nos coloca diante do Senhor. E por Ele te damos graças e te louvamos. Amém. Irmãos, antes de iniciarmos, nosso compartilhar nessa manhã, quero dizer para os irmãos que nós vamos ministrar uma série, não sei ainda quantas reuniões, o Senhor vai nos conduzir nisso, mas com certeza algumas. E vamos enfocar o lado, vamos dizer assim, prático, da nossa vida em Cristo Jesus. Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos colocar nossos olhos no Senhor, no seu Evangelho, e com a ajuda do Espírito de Deus, vamos nos aproximar, pedir ao Senhor que nos ajude nisso, nos aproximar da sua verdade de uma forma concreta, de uma forma que realmente a obra do Senhor na nossa vida vá se tornando mais real, mais visível. Ou seja, que o testemunho do Senhor realmente possa crescer na nossa vida pelo poder da palavra de Deus no nosso coração. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma grande base, um grande fundamento para isso. Temos aqui que Paulo chama nesse versículo 1 de viver ou de andar de modo digno. Nós temos nessa carta muitas coisas onde podemos ver a realidade disso. E se era assim com os irmãos ali em Éfeso, há 2000 anos atrás, certamente é assim conosco também, pois somos iguais aos nossos irmãos do passado, Vamos ver algumas doutrinas, assim de forma prática. Toda a verdade, toda a doutrina bíblica, se ela não for aplicada de forma real, de forma concreta, a sua obra, o seu alcance fica bastante limitado, E essa carta aos Efésios, ela é muito rica, em relação às grandes verdades do Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor, por misericórdia, tem nos ajudado, nesses últimos anos e tem aberto os nossos olhos, para muitas coisas maravilhosas em Cristo Jesus. E com certeza, precisamos dar passos de uma forma mais concreta em relação a estas coisas.
assuntos que estão aqui na palavra de Deus esquecidos, né? Até ignorados, mas que são riquezas, que é a vontade de Deus, a mente de Deus para o seu povo, precisam encontrar lugar, né, no nosso coração. E o Senhor vai nos ajudar, né? Porque é a vontade dele, é o interesse dele, que a sua casa seja edificada. Então nós vamos iniciar hoje e vamos fazer uma introdução, eu considero bastante importante, né, para depois a gente avançar com mais tranquilidade. Se não entendermos o que Paulo está colocando aqui nesse versículo 1 do capítulo 4, não conseguimos ver o lugar dele, né? Primeiro, na vontade de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, no propósito eterno de Deus, certamente nós vamos errar. Nós vamos correr o risco e vamos tropeçar, sem dúvida nenhuma, né? Tomando muitas coisas como um andar digno, né, que pode ser colocado diante do Senhor. Se não conseguimos ver o que Paulo estava falando aqui, fica em aberto, fica na mesa, né? E as possibilidades são muitas. E cada um de nós pode construir, né, o seu próprio modo de andar dignamente diante do Senhor, né? E não iremos a lugar nenhum, se for essa, né, a nossa experiência. Então, por isso, eu considero importante, né, a gente olhar nessa carta e ver do que Paulo estava falando. O Senhor Deus não tem muitos caminhos para a nossa vida, Ele tem um só, né? Se andarmos nesse caminho, conheceremos de fato a sua vontade e seremos um testemunho para a glória dele. Mas se esse caminho for ignorado por nós ou rejeitado por nós, não há nenhuma outra alternativa da parte de Deus para a nossa vida. Então eu queria que você recuasse um pouquinho aí, vamos ler mais um texto, no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3. Está assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí, irmãos. O capítulo 4, versículo 1, né, que nós já vimos no início, o Paulo disse que ele está rogando, né, aos irmãos para que eles andassem de um modo digno da vocação em que eles, né, foram
chamados. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós sabemos que todos que estão em Cristo porque foram chamados por Deus. Deus, na sua graça, veio ao seu encontro e resgatou a sua alma, a sua vida da morte e dando salvação em Cristo Jesus. E nesse versículo, Paulo está dizendo que há um jeito de andar, ou um modo de se viver, que corresponde, com este chamado de Deus para os seus filhos. O autor de Hebreus chama, ou denomina, esse chamado de grande salvação. E ele fala, para os irmãos, para quem ele está escrevendo a sua carta, e se esforça, de uma maneira maravilhosa para mostrar que o resgate, a obra que o Senhor Jesus fez no Calvário em favor da sua igreja, é algo imenso, é algo que certamente no tempo presente nós não podemos dimensionar. Toda a eternidade, e em toda a eternidade estaremos descobrindo e crescendo nas grandezas desta salvação. É algo infinito, porque se trata de um feito do próprio Deus. E sendo Ele Todo-Poderoso, tudo o que faz não tem fim, não tem limite. Se você olhar para o Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, você vai ver que vários irmãos nossos que foram usados pelo Espírito de Deus não encontraram palavras para descrever essa obra espetacular, imensa, que o Senhor Jesus realizou. Ou seja, a sua manifestação em carne, a sua morte redentora na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, não podem ser alcançadas por nossa mente ou por mente humana, pois são feitos do Todo-Poderoso. E os que são chamados por Deus são chamados para dentro desta obra imensa. São chamados para se unirem ao Filho de Deus, ao próprio Deus feito homem. São chamados para se tornarem participantes em Cristo da glória do Todo-Poderoso. Não podem sequer hoje aqueles que são chamados esquadrinhar a grandeza da sua salvação. Temos alguns irmãos nossos no Novo Testamento, louvando e adorando a Deus por causa das suas maravilhas manifestadas em Cristo Jesus. Paulo, nós temos várias doxologias de Paulo, nas suas cartas, onde ele, ali movido pelo Espírito de Deus, se esforça para falar das grandezas desta salvação. E aqui nesse versículo 1 do capítulo 4, Paulo está dizendo que há um modo de se viver, ou um jeito de andar nesta terra, neste tempo presente, para a igreja do Senhor Jesus, que é digno desta vocação. Ou seja, irmãos, aquele que nos salvou de forma tão espetacular em Cristo Jesus, ou essa manifestação tão gloriosa do Filho de Deus, aquele que é o centro da vontade do Todo-Poderoso, manifestado em carne, para quem são todas as coisas, há um modo de viver pensado por Deus, designados por Deus,
para aqueles que Ele chama, para que eles possam manifestar isso aqui nesta terra, ainda neste mundo, para a glória do Senhor. Erramos, irmãos, quando olhamos para o Salvador e para a salvação e consideramos isto como realmente Deus vindo ao nosso encontro, como de fato é, mas quando pensamos nas consequências disso na nossa vida, ou no modo que nós devemos reagir, ou os frutos que isso deve provocar na vida daqueles que o Senhor salva, nós consideramos isso como algo que deva partir do nosso próprio coração. Ou seja, Deus fez a parte dele de forma espetacular, e agora cada um de nós se esforça, se empenha, e procura fazer o seu melhor em resposta àquilo que Deus fez em favor da sua alma. Mas isso não é verdade, querido. O mesmo que nos salvou também designou um caminho para nós. O mesmo que veio ao nosso encontro também pensou numa maneira digna para os seus filhos viverem aqui na terra. O mesmo que se manifestou em Cristo para ser glorificado, também pensou na maneira dos seus filhos darem esta glória, ou serem esse motivo de glória para Ele, ainda nesta terra. Sendo assim, queridos, nós não temos em nossas mãos, não nos foi dado a liberdade de escolhermos ou de traçarmos o nosso próprio caminho, ou o nosso próprio modo digno de viver para Deus. Isso não pode ser nunca fruto da nossa mente, da nossa verdade, das nossas conclusões, porque aquele que está no trono pensou e designou e ordenou e determinou todas as coisas para a sua glória. O que quer o Senhor é que encontremos, por meio do seu Espírito Santo e da sua palavra, o caminho que Ele tem determinado para a nossa vida. E só então o nosso viver será para a glória de Deus. Se olharmos ali o povo de Israel, quando Deus está trabalhando ali na formação do povo de Israel, então Deus tira Israel do Egito, Deus salva Israel ali no Egito, liberta Israel, Deus passa com Israel pelo Mar Vermelho. Mas quando Israel está no deserto, caminhando em direção a Canaã, Deus não diz para aquele povo: olha, agora vocês vê aí como vocês vão andar, Sentem aí, pensem direitinho, numa maneira boa, de viver, de caminhar. E enquanto isso eu vou levando vocês para Canaã. Não, Deus não fez isso. Deus tirou Israel do Egito. Deus passou com Israel pelo Mar Vermelho. Mas logo em seguida Deus deu para Israel a sua palavra de tal forma que tudo que eles deveriam viver no seu dia a dia procedeu da mente do Todo-Poderoso. Como eles iam cultuar o Senhor, como eles iam adorar o Senhor, como eles iam lidar com todas as questões do dia a dia, aquilo tudo veio da mente do Senhor. Deus mandou Israel construir um tabernáculo, e nada do que havia naquele tabernáculo foi ideia de Moisés, Veio dos céus, veio de Deus. Eles escolheram a cor, o tamanho, a forma, o material que foi usado, não escolheram nada, tudo veio da mente de Deus.
Alguns quiseram mudar aqui no meio do caminho e morreram lá no deserto, né? Temos alguns que ficaram famosos por causa disso, né? Coré, os próprios filhos de Arão, né? Todos que tinham mais de 20 anos morreram porque acharam que podiam fazer alguma coisa melhor, ou diferente, ou tiraram alguma coisa de suas mentes, né? E tentaram, não deu certo. Lógico que aqui eu estou sendo bem genérico, irmãos, né? Mas em Cristo nós temos a realidade de todas essas coisas. Nada mudou. Aliás, em Cristo é que nós temos a verdade disso. Deus tem um caminho para o seu povo, um caminho para a sua glória. E é este caminho que aqui Paulo chama de caminho digno, ou um modo digno de viver, ou um modo digno do chamado que eles receberam. Bem-aventurado o homem que acolhe no seu coração este caminho. Ele não tem caminho próprio, porque enxergou, né, colheu no seu coração esta verdade. Olha aí no capítulo 1, lemos o que está escrito no versículo 5. Paulo diz pelo Espírito aí que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9, diz que Deus tem desvendado o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, ou o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. Vá um pouquinho para frente, Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nesses dois textos que lemos, irmãos, Paulo está dizendo que nesse modo digno de viver, aonde o Senhor pode, e de fato Ele é agradado, né? O que está por trás é a vontade de Deus. Deus não determinou um caminho para o seu povo, né, a princípio, por outro motivo, a não ser este. Ele quis. É desejo do seu próprio coração que o seu povo ande nesse caminho. E aqui, na carta aos Efésios, né, Paulo disse que Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer. Irmãos, se queremos conhecer esse caminho do Senhor e andar nele, o ponto de partida é este. A vontade de Deus está por trás disso. Lá nos tempos eternos, Deus quis, Deus escolheu, Deus desejou o que Paulo está chamando aqui de um modo digno de viver. Então, queridos, não há dignidade em nenhum caminho que não leve em consideração ou que não proceda deste fundamento, ou seja, da vontade de Deus. Os homens, eles podem andar por caminhos que, humanamente falando, são dignos. Tem muitos homens na terra, né, que moralmente são pessoas decentes e vivem os seus anos aqui na terra, né, de uma forma
bastante benéfica, mas são caminhos que jorram da vontade humana, da mente humana, daquilo que o homem quer. E muitas vezes o homem, por ele considerar esses caminhos dignos, e às vezes caminhos que são aplaudidos, que são recomendados, que são amplamente divulgados, muitas vezes o homem acredita que isto por si só tem lugar diante de Deus. Poxa, se todo mundo está aplaudindo, se isso produz, humanamente falando, boas coisas, por que isso não tem lugar diante do Senhor? Aliás, Deus é bom, Deus é justo. Você se lembra de Caim? Caim, ele foi oferecer o seu sacrifício, fazer o seu culto, no mesmo dia, provavelmente no mesmo dia, na mesma hora que Abel também estava fazendo o seu sacrifício, o seu culto. E ele viu Abel fazendo o seu culto, oferecendo animais, porque Abel ele criava ovelhas, Caim resolveu também fazer o seu culto, e Caim era agricultor, então ele pegou o melhor da terra e ofereceu para Deus. Abel ofereceu a melhor ovelha, Caim o melhor fruto. Só que Deus se agradou da oferta de Abel, do culto de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Sabemos pelas Escrituras que o que Abel estava fazendo apontava ou levava em conta o que Deus tinha na sua mente, a vontade de Deus. E sabemos pelas Escrituras que o que Caim estava fazendo não apontava para isso, mas era algo bom, bem feito, belo. Talvez Caim foi elogiado, aplaudido. Puxa, que belo culto que você está fazendo, Caim, Então não é o que nós consideramos, irmãos, mas é o que Deus considera. Não é o que nós recomendamos, mas o que Deus recomendou é que tem lugar na presença dele. Não é a nossa mente, mas sim a mente eterna de Deus. Por isso Paulo ora em favor dos irmãos de Colossos, para que eles, por graça e por obra do Espírito, pudessem conhecer plenamente a vontade de Deus. E então eles teriam um modo digno de viver diante do Senhor. No capítulo 2 aí de Efésios, versículo 10, está escrito assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a igreja do Senhor, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para pertencerem ao Senhor em Cristo, eles também foram chamados para estas boas obras que Deus preparou de antemão. Não fomos nós que preparamos. Não é a escolha da igreja que agrada a Deus, mas é a escolha de Deus para a igreja que agrada o seu coração. Vocês nunca ouviram aquela expressão? Aliás, parece que nós cantamos ela há muito tempo, Faça o seu melhor para Deus. Vocês se lembram disso? Como é que era a letra, Dani? É isso aí? Olha que coisa horrorosa, irmão. Faça o seu melhor para Deus. O melhor nosso para Deus não vale absolutamente nada. Ele é pecado. Mas por que podemos cair nesse erro? E quando é que caímos nesse erro? Quando nós não conseguimos ver que Deus já preparou as obras de antemão. E Ele só tem prazer nessas obras que Ele preparou de antemão. Não nos foi dado a liberdade de montar nesse projeto e não nos foi dado o nosso próprio coração como fonte para estas coisas. Isto procede de Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se tem algo que nós precisamos de verdade, é desistir de tudo que é nosso quando pensamos em agradar a Deus. Não há nada, absolutamente nada, que proceda de nós que traga glórias e honras para o nosso Deus. Nada. Porque foi Deus que quis assim. O que Ele está fazendo em Cristo Jesus tem essa natureza, tem esse desenho. No versículo 4 do capítulo 1, diz assim: assim como nos escolheu nele. Então esse andar digno, aqui ele é descrito um pouco mais de detalhes, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Santos e irrepreensíveis perante ele. Então o que Paulo chamou no capítulo 2, versículo 10, de obras que o Senhor preparou de antemão em Cristo Jesus, aqui ele descreveu isso como ser santo e irrepreensível perante o Senhor. Não menos. Não menos. Esse é o padrão, o nível de dignidade que o Senhor Deus, na sua vontade, determinou que seria encontrado na vida de todos aqueles que Ele iria chamar em Cristo Jesus. Eles seriam feitos em santos e irrepreensíveis. São palavras bem conhecidas, né, por nós, mas não totalmente conhecidas, né? Palavras de Deus. Nós sabemos que santo ou santos, né, são aqueles que foram totalmente separados para Deus. Irrepreensíveis são aqueles que não possuem em suas vidas nada que desabone eles diante do Senhor. O Senhor Deus nunca vai diminuir isso aqui, irmãos. Mais ou menos santo, mais ou menos irrepreensível, né? Ele nos escolheu, ou nos chamou, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Antes de Deus criar qualquer coisa, lá na eternidade, quando só havia Deus, só Deus era, né? Ele, na sua vontade, decidiu isso. E Ele te conheceu pelo nome. Aquela ideia de que Deus nos salvou assim, de forma geral, né? Ou genérica, sem nos conhecer pessoalmente, sem nos salvar particularmente, né? Não combina com as Escrituras. Como se a salvação fosse uma rede de alta tensão que Deus colocou ali na rua, e todo aquele que quiser ser salvo, pega o seu fiozinho, vai lá e encosta lá no 220 lá e acende a sua luz. Mas não importa se é o Zé, se é a Maria, se é o João, se é o Tiago, né? A rede está lá. Quem quiser vai lá e cruque no fio e está salvo. Está ligado. Se ninguém ligar o fio lá na rede que está energizada, continua fora, continua apagado e continua morto. Não, quando olhamos para as Escrituras, né, nós percebemos que o Senhor chamou cada um de nós pelo nome lá na eternidade.
E o Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Ele morreu por você naquela cruz. Coloca seu nome aí, seu RG, seu SIC, certidão de casamento, carteira de motorista, carteira de trabalho, cartão do idoso que está vencido e a prefeitura não reforma, vai estar lá, né? Ele morreu por cada um de nós. E Ele viu cada um de nós na sua vontade, no seu propósito, na sua escolha eterna em Cristo Jesus, como alguém completamente santo e irrepreensível perante Ele. Irmãos, Deus é perfeito e não há nenhuma chance de alguém não perfeito ser colocado diante dele, ter lugar na presença dele. Isso é extraordinário. Extraordinário. Eu quero que você pegue isso e traga aí bem pertinho de você, bem pertinho da sua vida, bem pertinho do seu coração, ontem, hoje, e vê como que você fica pequenininho. Se o Senhor, na sua graça, não encontrar lugar no nosso coração para nos conduzir na verdade e para a verdadeira fonte de todas as coisas, para que a nossa vida encontre a âncora forte, nós ficamos à mercê do nada. Se você depender do seu coração para ser introduzido diante do Todo-Poderoso como santo e irrepreensível, o que você acha que vai acontecer com você? Se o Senhor buscar em mim, no meu próprio coração, essa condição de totalmente santo e totalmente irrepreensível, para me colocar diante dele agora, eu serei fulminado, porque eu não sou. Mas Deus, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, Ele já me viu santo e irrepreensível perante Ele. Perante Ele. Perante Ele. Então, eu estou lá. Então, tem um jeito que o próprio Deus designou para colocar a minha vida diante dEle assim. E esse jeito não seria alcançado, realizado com essas duas mãos aqui. Não seria. E é sobre isso que Paulo está falando, irmãos. Eu rogo, eu imploro para que vocês andem de um modo digno da vocação que vocês foram chamados. Ele ora em favor dos irmãos de Colossos, para que Deus abrisse a mente deles, o coração deles, e tornasse a sua vontade conhecida, para que eles pudessem viver de um modo digno diante do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nesse versículo 4 ainda do capítulo 1, eu queria chamar a atenção de você para uma outra coisa que está aí. Paulo disse que essa condição de ser santo, de ser irrepreensível, seria a princípio, apresentada diante do Senhor. Então esse viver digno, ele é um espetáculo, guarde isso, querido, para os olhos de Deus. Não é um espetáculo para nós mesmos, e a princípio não é um espetáculo para os demais homens, e também não é um espetáculo para potestades e principados nas regiões celestiais. Há um testemunho que a igreja dá diante de todos estes outros, Mas aqui não, aqui Paulo está dizendo que os santos e os irrepreensíveis que Deus chamou a princípio estão perante o Todo-Poderoso. Porque se não for primeiro um espetáculo diante dos olhos de Deus, não seremos testemunho para mais ninguém e para mais nada. Esse viver digno, irmãos, ele foi pensado por Deus, determinado por Deus, para a glória e para a satisfação do próprio Deus. Vocês se lembram do primeiro homem, do cabeça, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, do primogênito dentre os mortos,
que verdadeiramente foi santo, que verdadeiramente foi irrepreensível, que um dia o pai falou dele, falou em público, falou com voz alta, bradou, que muitos acharam que estava trovejando. O que o Senhor falou? O que o pai falou? Aí está meu filho, em quem eu tenho prazer. Mas aquele jeito de viver do Senhor Jesus não agradava os homens. Ele não era espetáculo para os seus pares. Ele era um escândalo. Então esse modo digno de viver, preparado por Deus para o seu povo, é colírio para os olhos de Deus. Ele quis. Tome de novo o exemplo de Caim e de Abel. O Senhor Deus olhou para o sacrifício de Abel e teve prazer. Olhou para o sacrifício de Caim e falou, não quero. E se tinha algo que importava ali, era isto, o resto. Por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque a igreja perdeu esse ponto. E muitas coisas que o Senhor nunca removeu, nunca disse que ficou para trás, e que foi o próprio Deus que entregou para a sua igreja viver diante dele. Mas porque em algum momento isto foi desprezado, ridicularizado e às vezes até causa de sofrimento, né, por parte do mundo, dos homens, a igreja foi dispensando muitas coisas que pertencem ao caminho do Senhor e colocando no seu lugar coisas que nunca procederam da mente de Deus. Olha aqui, eu costumo esquecer do horário. Voltando ao versículo 4 e ao versículo 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Na verdade, irmãos, quando olhamos esses versículos, além do que já vimos aqui que este andar digno pertence primeiro a Cristo Jesus, o Senhor. Essa maneira única de agradar, de dar glórias ao Todo-Poderoso, ela jamais pode ser encontrada em nós, porque ela na verdade pertence ao Filho de Deus. Então quando Deus lá na eternidade te viu, e te viu santo e irrepreensível, Ele te viu desta forma em Cristo Jesus. Lá na eternidade Deus decidiu que essa condição tão maravilhosa que Ele designou para a sua vida, a princípio, não seria algo seu, mas que seria dado em outro. E este outro, nós sabemos que é o Senhor Jesus. Quando o Senhor falou que Ele era a videira verdadeira, ali no capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor estava falando disso. O Senhor fala para aqueles que estavam do seu lado, seus discípulos, apóstolos, Deus. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo, né, que Ele era aquela videira que iria dar frutos para a glória de Deus. Porque todas que vieram antes dele nunca deram frutos, eram falsas. E aí ele vai dizer para os seus discípulos que se eles também quisessem dar frutos para a glória de Deus, só tinha um jeito:
eles precisavam ser colocados nele. Assim como o viticultor enxerta o ramo da videira no tronco, e esse ramo, depois de enxertado, ele vai produzir frutos. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos e a todos nós que só existe uma maneira dada por Deus para que a nossa vida alcance aquele destino ou aquela predestinação que o Senhor Deus designou a ela. A única maneira de socorrer é se nós formos colocados, enxertados em Cristo Jesus. Se eu perguntar para os irmãos quem tem desejado santidade diante do Senhor, eu creio que todos os irmãos diriam que têm desejado isso diante do Senhor. Não é verdade, irmão? Mas tem algo aqui que nós precisamos compreender. Esta santidade não é a nossa santidade. Só existe um santo. E só existe uma santidade. Se você quer crescer em santidade, só existe uma maneira. Você precisa crescer em Cristo Jesus. Porque Ele é o santo. Às vezes nós oramos, Senhor, faz eu ficar mais santo. Não. Isso não tem como ser feito. E oramos, Senhor, me faz mais santo. O Senhor não pode nos ouvir. Porque o santo, aquele que é totalmente santo, aquele que já satisfez o coração do Pai, já está diante dele. Não há como aumentar essa santidade. Ele agradou 100% do coração do Pai. Ele é irrepreensível, o varão perfeito. Agora Deus, na sua graça, te chamou lá na eternidade para estar neste que é santo. Ele já preparou obras de antemão em Cristo Jesus para você andar nelas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, está tratando destas coisas, ele diz que o Senhor Jesus foi feito da parte de Deus em nosso favor. Santidade. Se não conseguimos ver o que Paulo está falando, no capítulo 4, versículo 1, o que significa esse andar de modo digno diante do Senhor, ao invés de suplicarmos ao Senhor que o novo homem cresça em nós, que o novo cabeça encha a nossa vida, que aquele que é santo nos santifique, nós podemos buscar isto separados dele. Se você ler o capítulo 7 de Romanos, você vai ver Paulo descrevendo essa situação. O Senhor conduziu Paulo de uma tal forma nesse caminho que ele descobriu que ele não tinha nenhuma chance de agradar a Deus. Então ele grita, desesperado, por um Salvador. E o Salvador estava ali, já foi dado, todo o suficiente. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos para agradar a Deus está em Cristo, de forma completa, absoluta, plena. Então Paulo grita, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde, graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele orou lá no capítulo 17 de João, ele disse assim, está orando, ele fala assim para o Pai, Pai, eu me santifico em favor deles. E o Pai ouviu a oração dele. Se não enxergarmos isto, nós vamos de novo diante de Deus e dizer, Senhor, me dá uma forcinha e eu vou chegar lá. O Senhor não vai nos ouvir. O Senhor vai resistir à nossa vida. Muitas vezes o Senhor vai tirar a mão de sobre nós e permitir que o nosso rosto experimente o pó e a lama
e a vergonha para a gente descobrir que só Cristo Jesus é santo e tem santidade para cobrir a nossa vida. Porque lá na eternidade, Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. No versículo 6 do capítulo 1 diz que é para louvor e glória da sua graça. Foi que Ele nos concedeu isso gratuitamente no amado. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu prazer, né, que propusera em Cristo Jesus. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Irmãos, esse andar digno, né? Ou esse modo digno de viver, ele é para a glória de Deus, é para os interesses de Deus. Quando Pedro escreveu a sua carta, ele cita o profeta, onde Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Lá na eternidade, quando o Senhor designou esse caminho para nós, Ele designou para a glória dele, e não para atender qualquer interesse nosso. Olha o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Esse caminho, irmão, não deve ser trilhado por nós por causa dos nossos interesses. Eu já falei isso muitas vezes no meio dos irmãos, mas vou repetir mais uma. Muitos anos atrás, estávamos numa reunião, domingo de manhã, numa chácara, e o pastor Silas, a maioria que conhece ele, né, fez uma pergunta para nós. Ele falou assim: irmão, se a partir de hoje, de agora, né, nós ficássemos sabendo que não tem céu, quem de vocês continuaria no Evangelho, né? Eu era meio novo no Evangelho, né, naquela época, e eu fiquei sem chão, né? Como assim? E ali eu descobri de uma vez só, assim, com carga dupla, né, que eu estava ali um monte de interesse, né, menos para a glória de Deus, porque eu falei assim: não tem céu, acabou. Por que vou andar nesse caminho que Paulo está dizendo aqui que é digno? Aquele pensamento eterno de Deus, eu só tenho um motivo: a glória dele. É por isso que o Senhor nos quer ali. O Senhor Jesus andou nesse caminho sem desviar 1 milímetro dele, para a glória do Pai. Não foi? Vou me esforçar aqui, vou ser obediente porque eu quero ir para o céu. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Eu quero me dar bem na vida. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Eu quero ser feliz. Eu quero ser alguém, né, que não tenha problema na vida. Então eu vou andar no trilho porque eu sei que a vida vai dar mais certo. Mas esse andar de modo digno do Senhor não tem nada a ver com isso. Paulo disse que nesse caminho, do ponto de vista humano, ele se considerava o mais infeliz dos homens. Porque na verdade é um caminho ou um modo de vida que tem como propósito a glorificação de Deus. E para o Senhor Jesus significou a cruz. Para o apóstolo Paulo significou cadeias e tribulações e guilhotina.
Às vezes nós não entendemos algumas coisas que estão na palavra de Deus. Homens que serviram o Senhor e tem a sua história contada na palavra de Deus, marcada por grande sofrimento. E parece que não combina para nós. Não combina quando nós estamos olhando para a situação com o coração errado. E fazendo associação entre viver de um modo digno e felicidade, tranquilidade, céu e tantas outras coisas, bênçãos de Deus. Mas quando nós olhamos para esse andar dos filhos de Deus como um andar para a glória do Senhor, tudo se encaixa. Para o apóstolo Pedro, o único motivo para se manter nesse caminho digno é o próprio Deus. Ser de santo, porque eu sou santo. Aqui não cabe nenhum tipo de negociação, irmão. Mas quando tentamos andar nesse caminho com interesses errados, quando a situação fica muito crítica, a nossa tendência é negociar. Olha, eu vou abrir mão de algumas coisinhas e vou evitar um monte de problema. Não é assim? Se lá no céu eu vou ter 200 galardões, eu vou ficar com 190 e vou evitar esse problema aqui na terra. 190 tá bom. Eu já estou muito feliz, não quero ser felicíssimo, não preciso. Tá bom, né? Então eu vou evitar esse probleminha aqui. Mas quando o motivo é a glória de Deus, aí não tem como negociar. Eu quero encerrar, irmãos, fazendo uma observação. Em Lucas capítulo 17, nós não vamos ler o texto, que é meio longo, eu sei que todos conhecem o texto, você pode ler em casa tranquilo. Lucas 17, do 26 a 37. Quando o Senhor fala da sua volta, está ali orientando os irmãos que o dia da sua volta vai ser como um ladrão de noite. Ele então diz que vai haver muita semelhança entre o dia dele e o dia em que Noé entrou na arca, quando veio o dilúvio. E apesar dos avisos, os homens não deram ouvidos. Quando a água chegou, o dilúvio chegou, eles morreram. O Senhor também disse que o dia da sua volta vai ser muito semelhante com os dias de Ló, ali em Sodoma. Foram avisados, os homens ali de Sodoma não deram ouvido, até o dia que caiu o fogo do céu e eles foram pegos de surpresa e morreram. Mas, no mesmo texto, no mesmo assunto, né, o Senhor fala assim que eles foram pegos de surpresa e não deram ouvido, enquanto plantavam, colhiam, edificavam, casavam, e outras coisas mais pertencentes, né, a esta vida comum, normal, de hoje, aqui nesta terra. O que nós temos nesta fala do Senhor Jesus? E é uma fala alertando os seus discípulos, né, para que não fossem pegos de surpresa, enquanto plantavam, colhiam, edificavam, casavam, davam em casamento. O Senhor está dizendo para os seus discípulos: não repitam o mesmo erro da geração de Noé e da geração de Ló. Enquanto eles estavam fazendo essas coisas, eles foram surpreendidos. Com isso o Senhor mostra, né, que a vida da igreja aqui na terra, ela vai estar acontecendo dentro destas coisas comuns do dia a dia. Ou seja, esse modo digno de viver, né, não é algo que vai ocorrer, irmãos, lá na estratosfera. Não é algo que a igreja experimenta andando nas regiões celestiais com os anjos, né, com as potestades e os principados. Mas o Senhor Jesus está sinalizando que esse modo digno de viver deve ser encontrado, né, porque aonde ele não for encontrado vai haver surpresa,
nas coisas normais do dia a dia. Aqui nós temos um segredo, irmãos, um mistério, né? E algo que deve trazer muito espanto até para o nosso coração. Sendo Deus tão grande, sendo o Filho de Deus tão glorioso, e tendo pensado e determinado um caminho tão alto para o seu povo. Caminho esse que o Senhor Jesus andou plenamente nele. Deus colocou tudo isso no meio das coisas tão pequenas desta vida. Uma das grandes dificuldades que os homens da geração do Senhor Jesus teve para ver que ele era o Filho de Deus foi exatamente essa questão. Que ele não nasceu aqui entre nós com asas. Ele não viajava de um lugar para o outro sem auxílio de um avião. Se ele quisesse ir da Judéia para a Galiléia, ele ia a pé. E se ele quis ter o pão de cada dia para comer, ele trabalhou como carpinteiro. Veja como a sabedoria de Deus é grande, irmãos, como ela confunde o homem. Há um caminho para a glória de Deus, todo realizado em Cristo Jesus, real em Cristo Jesus. E uma vez colocados nele, somos feitos participantes. Mas o ambiente, o palco, o lugar aonde isto vai acontecer, são nas coisas simples e pequenas desta vida, até o dia em que o Senhor voltar. Por isso, se você ler capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, você vai ver aonde o modo digno de viver acontece. Ele acontece dentro de casa, no lugar do trabalho, né? Ele acontece na relação entre o crente e o incrédulo, ele acontece na reunião dos irmãos, né? Ele acontece enquanto eles comem, enquanto eles bebem, enquanto eles educam os filhos, enquanto eles casam. Às vezes ficamos esperando Deus pegar a nossa vida e levar a gente para participar de uma reunião com os anjos, né? Afinal de contas, sou o santo de Deus. Mas ele às vezes coloca a gente numa reunião lá no serviço, né? Na escola, o vizinho. E é aqui que nós vamos ficar até o último dia. A geração de Noé fracassou aí. Quando caiu o primeiro pingo d'água, deu o primeiro raio, eles estavam na roça, trabalhando, na cidade, vendendo, dirigindo na rua. E é assim conosco. Por isso, né, nas próximas oportunidades, aí nós vamos ver como que o Santo de Deus viveu todas estas coisas. Como que ele está em todas essas coisas. Porque aqui nós temos o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, Romanos 12, 13, 14, 15, e enfim, toda a Bíblia não é outro senão Cristo Jesus, o Santo de Deus, vivendo para a glória de Deus, num modo digno de Deus. Amém, queridos? O Senhor nos ajude, né?